Fala, PaiCasters. E aí, PaiCasters, tudo tranquilo? Tudo bem? Bom demais? Tudo ótimo. Vamos nós, né? Mais um papo. Oreuá. Oroá. Manuero Ripardo. Eita. Gostou aí? Mano. Naruto Koda. Vá, pode ir, você indo. Saremos. Vamos embora. Simbora. E aí, como é que era? Hoje a gente vai falar sobre... Cara, dando continuidade ao papo, né? O papo eterno, né? Esse papo eterno. A gente não cansa de conversar não, né? Só tem intervalo aí, existem intervalos entre os nossos assuntos, né? Mas aí hoje a gente combinou de falar sobre um assunto delicado, sério. Isso. Que de maneira alguma tem a possibilidade de brincar com isso, né? Apesar de que, infelizmente, existem pessoas que ainda o fazem. Mas a verdade é que setembro a gente já associa aquela cor. Isso. E o tema, né? E ao tema. Isso. O setembro amarelo, né? Dia 10 agora é considerado o dia mundial do setembro amarelo. E então a gente hoje vai apenas conversar coisas que a gente percebeu, a importância, né, disso. Importância, inclusive, né, de linkar com o nosso objetivo principal. Né? O objetivo principal desse podcast é a relação, a dinâmica relacional pai-filho, né? Inclusive, começando já aqui, né, a nossa resenha. Como é que tu trata isso com os meninos? Já conversou com eles sobre isso? Sim, não especificamente sobre esse ponto, mas eu acho que você vai lembrar, no começo do ano a gente estava viajando junto, né? E eles não só viram como eles sentiram a dor disso daí, porque perdi um amigo, né? Pelo suicídio, né? Foi por essas circunstâncias. E quando eu soube, eu estava com vocês, estava com eles. E eles me viram, assim... Desabar, como eu nunca tinha desabado. Porque, caramba, é um cara que a gente tá aqui... E é uma das coisas que a gente vai tocar ao longo desse dia, desse nosso papo, a gente não tem cara, né? Não tem uma regra, não tem um contexto, não tem um ritual, não tem uma... Não tem o menor sinal. Às vezes é totalmente como a gente tinha com esse rapaz. Não tinha. Alegria, porra... astral, massa. E quando a gente soube, bum. Né? Então, eles tiveram essa visão. E aí depois a gente conversou. E como a gente sempre conversa, como a gente conversa não só entre a gente, mas com os meninos, né? De algumas brincadeiras do colégio. E aí coisas, como é que tá, né? De como tivemos situações no colégio recente e que a pessoa a qual sofreu bullying, ela ficou hospitalizada. Então, tudo isso, eu digo, cara, são coisas que a gente também tem que dar um certo tato nisso daí, saber como brincar. Você tem que saber ser uma pessoa que, se estão fazendo e você não tem a autonomia ou a força ou alguma coisa para parar ou impedir, se afasta e chame alguém responsável. Isso. E que tenha poder para fazer algo aqui. Então, mas não seja omisso, né? A mãe dele sempre fala, não seja omisso. Perfeito. Mas, se você não tem poder para... Não mais, você se afasta, não tenha contato com isso e vá atrás de que alguém que resolva, exponha isso, né? Porque a gente sentiu isso na pele. E... Eu lembro, quando eu era moleque, ainda hoje deve haver esse tipo de comentário, né? Que as pessoas diziam que quem cometia o ato, né? Ia direto pro mármore. Sim, sim. Eu, particularmente, acho que ele vai direto pro colo de Deus. Essas pessoas, elas estão... Né, elas já estão extremamente machucadas pela própria mente. Isso. Pela interpretação daquilo que ela chama de realidade, da vida. Né? Essa coisa de dizer que quem faz isso vai para tal lugar, vai ser punido, eu acho muito injusto e a menor das palavras que eu poderia usar para isso. Eu acho que
um filho machucado, ele vai direto pro colo do pai, né? Do pai e da mãe. Enfim, meio poético, mas ainda assim real. Pelo menos na minha concepção, né? Mas, respondendo à pergunta que eu fiz para você, é um assunto que realmente não tem como a gente ficar ali constantemente falando sobre isso, até mesmo para não poder sugestionar. Isso. Né? Para não estar ali plantando uma semente desnecessária. Sim, sim. Né? Por isso que é difícil a gente achar a dose certa para tudo. Eu lendo e vendo muitas entrevistas sobre isso, eu vi realmente esse ponto de não suscitar. Mas muitos também falam que o não falar, que a importância do Setembro Amarelo ela tem nesse sentido de expor cuidados, né? Eu ouvi muito da escuta ativa, que é o que a gente tenta fazer, conversar, isso. Sentir com nossos filhos, né? Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês é uma abordagem de como a gente reage sobre essas coisas, né? Meio a vida real mesmo do que está acontecendo e a gente está vivendo. Há 2 meses atrás, 1 mês a 2 meses atrás, foi outro amigo meu de adolescência. Do nada, acordo com um telefone dizendo que ele tinha ido. Nunca pensei na minha cabeça que ele poderia fazer isso. Um cara mais alegre que eu já vi na minha vida. Cara, mas internamente e também, logo, essa questão do seio familiar, ele já tinha algumas batalhas, as quais ele não externava para outras pessoas, mas internamente na família quem tinha, não né? tem, né? Pois é, quem não tem. Então, e realmente foi, ao longo desses 6 meses, foram 2. Então é muito, né? Muito... Isso realmente mexe comigo, mexe com a... Eu achei interessante a gente conversar, até porque a gente tem meninos e a gente também se tem. Às vezes eu me pego, às vezes eu ligo pra ti, cara, eu não tô bem. Eu tô naquela bad, eu tô pá, porra. E vice-versa, né? E você também me liga pra mim. Então, e a gente conversando, a gente volta o nosso ânimo, a gente entende algumas coisas que a gente, como você diz, criando uma realidade a qual a gente poderia até mergulhar nela e aí ser sinistro, né? Exatamente. É entrar na casa do terror, esquecer que é uma brincadeira, né? A gente acredita naquilo ali e sofre. Até o corpo sente, né? Exatamente. E assim, esse assunto, inclusive, eu acho que ele é tratado de uma maneira muito... muitas vezes irresponsável, porque vai desensibilizando e vai retirando um pouco do peso do assunto, né? Do fato. Sim. Do que acontece, do que pode acontecer. Que é uma jornada, né? Exato. Então, deve-se ter muito cuidado e respeito sobre isso, porque é um sofrimento gerado por um outro sofrimento. Quando a pessoa comete, ela não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com aquilo. Com a situação a qual ela está sentindo, o sofrimento, né? E ainda o peso assim, que ela está carregando. Assim, né? Não. Existe uma nova vertente da psicologia chamada psicologia cogitocêntrica, que ela vai dizer exatamente que o pensamento excessivo é uma doença, é um vício, né? Do mesmo jeito que você se vicia em outras fontes, né, que trazem ali um prazer que afasta um desprazer, né? O vício em pensar também é abordado nessa teoria como uma possível patologia, né? Psicopatologia, vamos dizer assim, um transtorno ou algo do tipo. Enfim, é uma vertente muito nova, mas o fato é que eu estou trazendo essa teoria porque se você parar para pensar sobre pensar, né, a mente ela não vai querer lhe oferecer a ideia de acabar com a vida só por simplesmente acabar com o sofrimento. Não é assim, né? Até mesmo que essa teoria ela traz a ideia de que sofrimento é igual à morte. Prazer que afasta o sofrimento é igual à vida. Sim. Né? No início da vida, a criança nasce sob circunstâncias de sofrimento. Ela tem ali a vivência de plenitude sensorial dela quebrada pelo nascimento, vem para esse mundo, está experimentando ali o aparelho sensorial pela primeira vez sem sentido de nada, é puro terror nascer. E aí, quando
o bebê vai para os braços, né? Para o colo, tem ali suas necessidades básicas satisfeitas, né? Enfim. Então, ele configura, ali a mente configura, né, que sofrimento é morte. É uma coisa bem simplista e muito complexa. E o afastamento desse sofrimento é garantia de vida. Então, acredito eu que a mente, quando chega nesse ponto, ela pode reinterpretar o sentido de vida, né, como algo do tipo, já que estamos morrendo, já que estamos simbolicamente mortos, vamos então acabar com tudo. É uma hipótese, obviamente. Né? Trago isso com todo cuidado. Por que eu digo isso? Por que eu pensei nisso? A gente tem um instinto de sobrevivência, de perpetuação, de autopreservação. Onde estão esses instintos no momento do ato? Como é que a mente desvia, né? Dribla isso? Não tem como a gente saber. Né? Mas acredito eu que haja um funcionamento, ou melhor, um estado de consciência diferente do que a gente conhece, para que se concretize o ato. É um mistério ainda a ser desvendado, alguns pontos, né, sobre isso. Mas o fato é que a melhor coisa disso tudo é prevenir. Prevenir. Né? São pontos, né, que os próprios estudos, cartilhas, psicólogos, né, estudiosos nesse caso, eles dão alguns pontos, alguns tópicos que você pode ir observando. Até que a gente estava conversando antes aqui, e a gente falando, né, às vezes eu vejo meu filho mais calado, que não é o normal, então, e aí? Vou perturbando até ele abrir e contar. Até a gente saber descobrir que não é, porque não é normal, a gente sabe, né? A gente saca, a gente dá um feelingzinho, dá um estalo. Às vezes a gente faz uma brincadeira e ele reage de uma forma que, não, eu digo, ficou com raiva com uma brincadeira que eu sempre faço. Então isso é uma coisa que vocês podem ficar alertas, né? Então no meu fico, eu vou a fundo. Não, pois é, conte pra mim, fechou a porta do quarto, pra ficar o ambiente só eu e ele. Aqui ele não quer falar pra ninguém, não quer que o irmão saiba. Boa. Não quer que a mãe saiba, ou sei lá, não quer que o avô veja. Boa. Então, fecha a porta e conte, só tô eu e você. E vou. Até sair, não, porque eu queria jogar, eu não posso jogar hoje, eu tava a fim de jogar porque um amigo disse que ia jogar. E aí você vê, né? Faz uma... E você vê que isso dá uma agonia, né? Uma angústia que se manifesta pois ali. Então, assim, isso reprime e ele guarda, né? E a gente fica, né? Mas assim, tudo bem. A gente sabe que tem os limites do que pode e o que não pode. Então, e às vezes eu digo, ainda tem dias eu digo, não, cara, beleza, mas você sabe, hoje não é dia e tal. Vamos fazer outra coisa, vamos assistir um filme. Exato. Você quer fazer alguma coisa? Vamos fazer uma pipoca ali, a gente assiste o filme e tal. E tento mudar o ar, mudar. E de repente, em alguns momentos, eu também, pois vai lá. Você ficou você se garantiu, você fez. Você essa semana a sua prova, você falou que foi massa, você saca, você desgostou. Então, ninguém pode ser também tão caxias demais, tão aberto demais. É o boundary, né? Tem os limitezinhos, que todo mundo precisa ter um limite. O desejo é uma força implacável. Se você lutar, bater de frente com ele, há uma grande possibilidade de você perder. A melhor coisa que tem é negociar. É ter um nível de consciência bacana, né, para que haja aí uma conversa intrapsíquica saudável, assertiva. Isso, conversar tranquilo, né, cara? Coisa, sem cobrança, sem um negócio... Outra coisa, uma coisa que eu acho, pelo menos na minha opinião, essa coisa de não tocar em determinados assuntos, eu acho perigoso. É perigoso. Eu, particularmente, prefiro conversar. Olha, existe isso acontece por isso. Isso Com todo cuidado, justamente para quê? Para não sugestionar. Mas mostrar, cara, tá vendo que isso aqui, o que é que pode fazer? Exato. Pô, tem umas brincadeiras que eu vejo que eu comecei a olhar e chegou para mim umas coisas para eu pesquisar. Caramba, velho, umas brincadeiras do colégio que eu... Na minha época eu não tinha essas coisas. A gente fica muito doido, assim, como tá indo um nível... assim, a percepção do perigo
eminente daquela hora, daquela tipo de brincadeira que... Caramba! Então, e misturado a... Um tem isso, o outro não tem. Eu posso isso, eu não posso. Meu filho só pode jogar dia tal. Os amigos dele jogam todo dia. Ah, não pode ir só para um shopping. Os amigos vão. Cara, então assim, quando ele vai, eu fico lá monitorando. Não do lado, mas eu vou pro shopping, eu tô no shopping, aquele ambiente, se acontecer alguma coisa e precisarem de mim, eu estou naquele ambiente. Então, assim, eu faço isso também. né? Então, assim, eu vi que também tem muito dessa pressão da rede social, disso, daquilo, outro. Então, né? E eles têm, né? Muito. E isso acaba que, se a gente não estiver também olhando e tal, Tem que sugando, estar tirando de lá para fazer algumas coisas, como a gente gosta muito de brincar, vai lá para tua casa e desce, joga, inventa uma brincadeira. Exato. Vamos brincar de treinar a luta. Se você for parar para pensar, a gente criou uma nova instância egóica. A gente tem uma entidade digital. Nós temos um ego digital. Né? Quem somos ali nas redes sociais. Né? É uma fatia do todo. Né? É um psiquema, vamos dizer assim, um aspecto do todo. Né? E aí, essa imersão nesse universo, né? Um metaverso, vamos dizer assim, Sim. faz com que a gente se torne aquilo cada vez mais. Tudo que é demais, né, fica forte. Vou para academia para quê? Constância vai me gerar um aumento muscular, um ganho de massa, né? Obviamente, levando em consideração todo o ritual, né, para que isso seja alcançado. Da mesma forma, o pensamento. O pensamento é um músculo metafísico, vamos dizer assim. A gente vai fortalecendo, ele fica mais forte do que o que a gente pode lidar. E aí? É difícil. Muito trabalho para poder atrofiar esse e hipertrofiar outro. Sim. Que possa, inclusive, enfrentar, né, e combater esses maus momentos que vêm representados pelo pensamento. O pensamento é a interpretação daquilo que a gente sente. A gente sente, precisa dar ali um sentido para aquilo, para que a gente não se desespere. Porque se a gente não dá sentido para aquilo, a gente volta lá para o início da vida. Entendi. Que é quando a gente não tinha sentido de nada. E aí é um terror. Né? E o sentido que a gente dá, nem toda vida é algo fidedigno, justo, né? Que possa ali estar trazendo um alívio, né? Mesmo que seja doloroso, ainda assim doloroso. Mas o desejo de interromper esse sofrimento, ele requer recurso. Ele requer repertório. Né? Por isso é importante o papel da gente, como pai, estar ali, certo, complementando o da mãe, né? Nessa construção de recursos, independente da idade, na minha opinião. Sim. Independente da idade, na minha opinião. Né? Porque, assim, esse tipo de situação nunca é do nada, né? Tem uma construção. E também tem influência da história, né? De vida da pessoa. Sim, né? sim. Tem alguma coisa química, genética? Total, tem. Assim, tem se a gente for parar para pensar, haveria, então, uma ruptura da homeostase psíquica, vamos dizer assim. A tentativa de trazer um equilíbrio para aquilo que está sendo percebido como desequilíbrio. Né? Então, há meio que um colapso. Por isso que eu falei do instinto de sobrevivência, de autopreservação e de perpetuação. Né? Mas, logicamente, tem a amígdala, né? Que avisa regiões específicas do cérebro. Tudo começa aí. Né? A gente experimenta, os nossos sentidos captam aquela experiência, envia impulsos, o cérebro, então, é estimulado, a partir disso libera substâncias, né, em excesso, e a gente precisa interpretar aquilo que está sendo sentido. O corpo falando também, né? Porque se a gente não dá o nome para a coisa,
aquela coisa é um terror. A palavra é a morte da coisa. Né? Porque a coisa, ela realmente nos leva para o início da vida, como eu te falei agora há pouco. Então, é muito importante a gente ter pelo menos um mínimo domínio sobre o que a gente fala, até mesmo porque o primeiro ouvido a escutar é o nosso. Estou falando aqui para ti, logicamente, até chegar em você é um pouco mais longo, é um pouco mais distante do que para mim. Né? E não só palavras, né? Se a gente for para pensar, música, tudo. A gente precisa ter ali, minimamente, um controle sobre aquilo que a gente consome. Porque, por exemplo, eu não como lixo, você não come lixo. Mas ouvir também é comer. Então, tu come lixo pelo ouvido? As coisas que tu escuta recorrentemente, né? Tu tá ali estimulando, sujando a tua mente ali, criando, dando para ela recursos, inclusive, para que ela crie pensamentos cada vez mais sofisticados para o bem ou para o mal. Inclusive nessas redes que o tal do algoritmo, ele é... Né? Você vai começar a ver aquele negócio, já tá mal. E para numa coisa que te deixou mal e você parou ali para ver ou sentir ou ouvir, a pessoa, aquilo dali para ele já é um start, a sequência de coisa legal, né? Coisa mal, exato, coisa legal. Para aquilo dali vai ser uma sequência aonde você vai se aprofundar. E a gente tem que estar muito atento aos... Isso aí é tão verdade que me vieram aqui duas coisas na cabeça. O Batman, na década de 50, né, quando foi lançado, o índice de criminalidade aumentou absurdamente. Por quê? Porque foi escola. A galera estava em casa e assim, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu posso assaltar um banco com um maçarico, mascarado, eu e meus parça. Entendi. Da mesma forma, eu lembro também de uma entrevista com o Ney Matogrosso, ele dizendo que, quando foi se confessar, o padre, tem beijado menina? E ele, não. Ele, menino. Aí ele, pode. Né? Então, como tu está falando, o algoritmo ele está sempre ali sendo... trazendo aquilo que você aparentemente se interessou. Sim, sim. Por frações de segundos. Se você não tiver minimamente esse nível de consciência para poder barrar certas coisas, opa, isso aqui eu não quero. Isso aqui não vem que eu não quero. Né? Você vai, ó, tá engolindo, e aí, meu amigo, quando vê, você já tem uma bagagem de lixo ali sinistra na mente que poderá, então, trazer aí para ti consequências aversivas. É muito louco, assim, né? Muito, inclusive, linka muito com o que a gente estava conversando, né, no episódio passado, que a questão da adultização, você pega uma criança que já está tendo aquele nível de responsabilidade por ter que produzir, por ter que ganhar dinheiro, porque está trazendo dinheiro para casa, porque não sei o quê. E aquela pressão, de certa forma, lá na frente, a pessoa pode não aguentar ou enlouquecer, ou pode, né? Também pode... Tem gente que funciona assim. Por isso que o processo psicoterapêutico, a gente, pelo menos eu, né? Penso muito que é importante deixar muito claro que a decisão de deixar ou manter um sintoma é da pessoa. Porque existem sintomas que sustentam uma estrutura. Tem coisas que funcionam para você, que não funcionam para mim. Que traz sofrimento pro outro e para mim não. Né? Então, isso varia muito. Porque estruturas psíquicas são variadas. Tem gente que gosta de ver esse tipo de coisa. Né? Tem um termo no alemão, talvez eu não vá dizer da maneira correta, mas é Schadenfreude. Schadenfreude, algo do tipo. Que é algo meio sádico. É um alívio por ver o sofrimento do outro, interpretar que aquilo ali está acontecendo com o outro e não consigo. Sabe? Por isso que notícia ruim dá ibope. As pessoas olham e dizem, não é comigo. Não dizem conscientemente.
Sim, Mas sim. lá no fundo, ela está dizendo, não é comigo. É uma manifestação de insegurança. Por isso que, assim, realmente a gente tem que estar bem ativo. A gente que está com nossos filhos é sempre observando, é sempre Porque o que tem de lixo por vendo as aí... pequenas diferenças. Cara, às vezes são tão sutis a diferença, até mesmo na forma quando acorda e diz bom dia, pai. Bom dia. É verdade, é verdade. Ou Eu às já vezes, saco logo. ou às vezes eu sempre tenho uma rotina de passarem, vão pro banheiro, passam pela porta do nosso quarto e vão lá, boa noite, benção e tal. Às vezes eu vejo só o vulto e Ei, pum, tem coisa errada. e bum, a porta. Tem Aí eu coisa não, errada. eu não percebi, deve estar de toalha, vai se trocar e demora. Aí eu me peraí, levanto. né? Aí, não, Mas vamos peraí, tem que ver a idade Não, também. aí nós vamos pelo do Sheldon, Noah, né? Joshua, né? Mas Pô, assim, mas- é aquilo atento que... será que aconteceu alguma coisa? Eu já me levanto, bato na porta. E aí? Lá em casa é do mesmo jeito. Só pra dar boa noite, tudo bem, você Tá não tudo passou. bem aí? Tá tudo bem aí? Você não passou no quadro, dá boa noite, beijo e tal, e tal. Pronto. E a gente percebe que não era, foi algum esquecimento, foi algum... Mas a gente tem que estar sempre atento, cara. São detalhes, a forma do bom dia que dá diferente, ou não dá bom dia, o jeito que Perfeito. acorda, uma raiva que você não está acostumado a ver, uma raiva às vezes por uma brincadeira que vocês sempre brincavam e não é. Então Isso. sempre tenha atenção a esses detalhes. São pequenos Perfeito. detalhes que você vai... Perfeito. Né? É uma coisa que a gente tem que mostrar, e realmente coisas que a gente vive, eu vivo, você vive, e é bom a gente passar para vocês que são toques. Lembrando, né, que não é uma fórmula. Não é uma Obviamente fórmula. a gente está trazendo aqui o nosso jeito, Isso, né? Inclusive, acho que é interessante, e a gente vai depois ver para colocar as informações no vídeo, mas eu tenho precisado que tem um telefone, que é o 188, Boa. que é da CVV, e aí eles dão todo esse apoio, ele tem essa escuta ativa, eles têm... do jeito, como eles sempre falam, do jeito que for, do jeito que você esteja se sentindo, na hora que você esteja se sentindo bem para falar. Então, existem vários canais, além de preparações dentro das UPAs, do SUS, vários profissionais que estão... Né, que assim, a gente está aqui conversando e mostrando pontos, Isso. mas que existem profissionais. Hoje a gente tem... Uma escuta treinada para isso, e né? com competência totalmente Isso. trabalhada para isso, né? Então, assim, 188 CVV, vocês entrem em contato. Se você estiver sentindo alguma coisa, é lá. Então, hoje a gente já tem leis que amparam isso, né? Política Nacional de Prevenção, a mutilação, essas coisas. Então, já tem portarias. Então, assim, porque não sei qual foi, eu não sei se era deputada que estava falando que isso já é uma coisa pública, né? Sim. É de segurança pública. Isso. A gente tem que ter cuidado com nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, porque Exato. teve aumento de adolescentes e crianças. Os estudos, os últimos dados é que as crianças e os adolescentes tiveram aumento nos casos, né? Então, mas boa parte são homens. Então, assim, a gente saber que tem onde a gente procurar, tem onde a gente socorrer. E a gente, assim, às vezes a gente nem sabe. Eu, pelo exemplo, se a pessoa tiver, mas assim, só em eu escutar ela falar, ou a gente dar essa atenção e saber que, ó, cara, vamos comigo, vamos procurar uma coisa aqui, vamos junto, eu vou contigo, vamos em tal lugar, né? Isso, em escutar, eu já sei que é um grande valor que a pessoa vai receber naquele momento. Às vezes até uma frase, um gesto que você faz, um aperto de mão e cumprimentar. E aí, cara, tu tá bem? Cara, que bom te ver. A pessoa... Caramba, alguém tá feliz em me ver. Então, assim, isso já pode mudar o ânimo dela. Então, seja gentil com as outras pessoas, porque ninguém sabe aquilo que ela tá vivendo naquele momento. Então, eu acho que é muito de tudo isso, né? É um pouco de cada coisa, Perfeito. mas um pouco de cada coisa num mundo muito... Perfeito. Muito abrangente, né, cara? É muito doido. Perfeito, perfeito. E assim, tu tocou num ponto aí também muito, muito importante, que é a repressão emocional masculina, né? Sim. O forte, ele é visto como forte que nunca poderá ser fraco. Né? O forte, ele tem também seus momentos de vulnerabilidade. E aí? Né?
não é porque a pessoa tem uma altíssima capacidade de resolução de conflitos, de desafios ou situações, que em algum momento ela não possa estar também vulnerável e precisando ali, né, de uma atenção, de uma escuta, até mesmo porque tu falou aí, né, sobre a escuta. A escuta eu acredito que talvez seja o primeiro passo para uma cura, entre aspas. Sim, Por que eu chamo entre aspas? Por que eu digo entre aspas? Né? Porque eu costumo dizer que não há cura, há expansão. Sabe? Não é cura. Não acredito que a pessoa vai buscar um processo terapêutico em busca de cura, até mesmo porque muitas vezes não há uma doença. Há um incômodo que requer expansão. Um espaço para que seja observado aquilo que se manifesta. Mas a palavra é aquilo que concretiza o que se sente. O fenômeno de concretizar o que se sente. Então, é muito importante uma escuta ativa, uma escuta profissional, uma escuta treinada, né, para que se escute e faça ali devolutivas assertivas, né, porque tem gente que pensa que o psicólogo está fazendo pergunta para a pessoa para saber da vida dela. Não, é para que ela se escute. Ela se escute, né? É para que ela se percebendo e vai entendendo ela mesma. Mais importante do que o que se diz é a pergunta. Muitas vezes você não tem um problema. Ou melhor, até tem, mas não é do tamanho que você acha que é. E a fala, né, produzida para interpretar aquilo, não tem não tem ali uma, como é que eu posso dizer, uma assertividade fidedigna daquilo que se experimenta. Então a pergunta ela acaba sendo mais importante do que às vezes até a resposta. É igual IA. IA eu acho isso também, né? É mais importante a pergunta que você faz, né? Se você fizer uma pergunta bem feita, digamos assim, você começa na própria ao você que ele chama de prompt. Quando você está criando o prompt, você já está trabalhando a sua cabeça e pensando quanto mais você vai escrevendo aquele prompt, você vai buscando mais nuances, mais detalhes e vai se percebendo, né? É muito doido, exatamente, né? Realmente. Exatamente. E nisso aí é o que a gente fala. A gente tem que poder... É um assunto... A gente não vai se aprofundar nesse assunto, até porque não somos profissionais para... Eu não sou profissional nesse ponto, mas assim, nem estamos voltados a isso, né? Só um parênteses aí. Eu costumo dizer que eu sou psicólogo quando eu estou trabalhando. Aqui eu sou... A gente é pai. Aqui eu sou pai... podcaster. Podcasters. Mas a gente é pai, né? Mas assim, claro que não tem como eu simplesmente jogar, deixar de lado minha bagagem. Até porque o bom da gente é nesse ponto. A gente vai conversando e buscando. Tem coisas... esse é o ponto, né? Da gente ter você também aqui nesse negócio da gente estar junto. Essa dinâmica é que a gente vai trabalhando. E eu me lembro muito que às vezes, em muitas conversas nossas, eu jogava uma sacada naquela da pergunta e eu jogava com eu ia com a pergunta e do caramba, mesmo por isso que a gente tá aqui, lado, é por isso que a gente tá aqui. Né? Então, é por isso que a gente decidiu fazer isso, porque essa dinâmica é muito massa. O que já saiu de conversa da gente, né? Uhum. Mas assim, como a gente está indo para a reta final aqui do nosso tempo, eu queria deixar essa mensagem, né? Que talvez você não precise de respostas para a sua vida. Você precisa de perguntas novas. Perguntas novas. De perguntas, né? Inteligentes. Tem um cuidado, tem um olhar diferente. Não só para o seu filho, mas para quem está do seu lado. Às vezes é seu avô, a sua avó, a sua mãe. Tem um ouvido de ouvir, um olho de ver, né? E perceber esses pequenos detalhes que são de pouquinhos em pouquinhos a gente vai tentando dar uma melhorada e tentar reverter esse cenário, mudar esse cenário que hoje está tão louco. Verdade. Né? Então,
o excesso, né, de informações, o bombardeio constante dificulta muito a organização, né? A organização psíquica, a organização emocional, enfim. É difícil. Mas a gente precisa criar meios de lidar com isso, porque senão, infelizmente, a gente vai parar onde? E eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante. Um outro ser humano, ele precisa de um outro ser humano. Né? Então, a cura de um outro ser humano está com um outro ser humano. Então, é justamente o que o outro ser humano está precisando é de um outro ser humano ao lado para olhar para ele. Às vezes até olhar só. Que nem você tá olhando para mim. Você tá ao meu lado. E assim nós vamos. Obrigado pela atenção. PaiCast, segue, curte, compartilha. Os nossos apoiadores. Hoje, esse episódio ele tem o apoio da Pro, com esse estúdio maravilhoso, da Supimpa, com essas novas brincadeirinhas aqui. E da RDS, com as nossas agendas aí. Então, obrigado e até a próxima.